Shalom! Abre seus portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sano Feridas. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho, se inscreva para que quando chegar outros conteúdos, você seja notificado. Amém? E é claro que nós vamos fazer aqui o convite exclusivo para o nosso mentor-chefe Espírito Santo, que ele é o coordenador aqui do nosso ministério. Pai, nós te louvamos a Deus por esse dia tão especial e convocamos aqui para que o nosso mentor-chefe Espírito Santo, juntamente com toda a hierarquia eclesiástica, potencializada no Espírito, nos ajude, nos instrua, nos cuinar, nos traga o conhecimento da tua verdade, para que essa potência da tua palavra ecoa as tábuas dos vossos corações. Está feito, está consumado. Amém? Então o tema hoje é muito sugestivo. 8 passos para alcançar a unção permanente, a unção definitiva. Irmã Sara, como é que eu conquisto isso? Bom, aqui existem alguns passos. É claro que existem muitos passos, mas aqui são os fundamentos. Você pegando os fundamentos, as outras lhe serão acrescentadas. E eu quero ler com você aqui no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 61, no verso 1 em diante. Eis que o Espírito de Yahvé, ou Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. 2. Para anunciar todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Então, existe uma promessa e uma condicional. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você para fazer a diferença, certo? Então, a primeira é, anote aí, manutenção. O que é manutenção? Existe manutenção de casa, de imóveis, eletrodomésticos, manutenção do nosso corpo, que é tempo do Espírito. Então, para essa unção permanente continuar sobre a minha e a sua vida, essa manutenção, o que é? Básico, jejum, oração, línguas, né? Oração de línguas e propósitos. O que é o jejum? Um período determinado, pode ser um intermitente, jejum de palavras, jejum de algo que te consome, que faz você muitas vezes estar na carne. Você vai fazer o jejum, tá? Um dia, 10 dias, 20 dias, não sei, é um propósito. Jejum com propósito de 20 dias, 21 dias, 30, 40, 50, 100, tá? E oração de línguas, isso aqui é fundamental. Tem ali no canal, né, oração de línguas por 1 hora, que você vai ver aqui no vídeo. Você pode cessar ele e ficar rodando e botando repeat. Que quando você está ouvindo orações de línguas, você vai potencializar aquilo que já está em você e vai vir para fora, tá certo? Então, o jejum simboliza o espírito e enfraquece a carne. Está lá em Mateus 6, 16, 18. Oração em línguas edifica o espírito e fortalece o quê? A minha e a sua conexão com o divino, com o Criador. Está lá em 1 Coríntios 14, 4 e Judas 1, 20. Os propósitos, ter metas espirituais claras, alinhadas com a vontade de Deus. Provérbios 16, 3. Tá bom? E mantenha uma vida disciplinada, né? Buscando uma alimentação espiritual e também cuidando da sua alimentação física. Isso é muito importante, saiba disso, tá? O segundo, remova bloqueios limitantes. Para você manter uma unção permanente, você vai ter que quebrar crenças e bolhas limitantes sobre as vossas vidas. Então, muitas vezes, crenças erradas impedem a unção fluir. Livre desses padrões religiosos, desse sistema religioso, tá? Que são tóxicos, que impõem medo, cangalha, tirania. E isso faz com que a unção vaza, tá certo? Isso é muito perigoso, né? Com palavras negativas. Então, rompa com a religiosidade. A tradição sem vida pode sufocar a unção. Tá lá em Marcos 7,13.
depois você lê e confere. Para de buscar a aprovação dos outros, isso é muito importante, ou seja, eu tenho que ser aprovada, as pessoas têm que me ver se isso é realmente bom. O que importa é a aprovação de Deus, Gálatas 1:10, você lê e confere. E evitar pessoas tóxicas. Quais são as pessoas que você se conecta? Quais são as pessoas que você assiste, que você acompanha? Elas estão numa fiação, elas estão no alto nível de revelação, de entendimento, de poder da palavra, isso vai também influenciar, porque as suas células vão se conectar com essas pessoas. Então, se você assiste coisas que não agregam valor, é desperdício de tempo, a informação do seu subconsciente, inconsciente, está dizendo assim que você não precise disso. Então, aquilo que você assiste, aquilo que você come, aquilo que você consome no mundo virtual vai influenciar também as suas escolhas. Saiba disso, tá? Liberte-se de todas as prisões, tiranias. Isso é muito importante. Então, remova todos os bloqueios limitantes. Faz uma limpeza nas suas redes sociais, faz uma limpeza no seu WhatsApp, faz uma limpeza no notebook, seu PC, se você tiver, seu iPhone, seu iPad. Por quê? Porque essas coisas intoxicam pessoas perturbadoras que não estão alinhadas com o poder de Deus. A terceira, que é fundamental, queridos, aqui, ó. Ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus pelo menos 1 hora ao dia. Irmã, é muita coisa para mim, mas você pode fracionar essa 1 hora. Você lê 10 minutos, depois passa um tempinho, mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos, mais 5 minutos. Durante as 24 horas, você tem um período que você está acordado. Então, se você tira 10 minutinhos, 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, 12 minutos, soma no dia, nesse período que você está trabalhando, buscando, aí você dá uma pausa ali no lanche, ler a palavra, isso fracionado no dia vai dar pelo menos quase 2 horas. Se você manter esse ritmo de 10, 15, 20 minutos a todo instante, quando você vai ver, você já orou 2 horas. Você já leu 2 horas, porque leitura é uma oração também e potencializa a sua unção permanente. Pode bater palmas para Jesus, ele merece, tá certo? Então, a fonte primária de tudo é ler a palavra, mas não somente ler com uma forma metódica, pragmática, religiosa, não. Você vai ler com entendimento. Você vai pedir ao Espírito Santo para te orientar que leitura que você vai ler, qual é o livro, qual é o salmo, qual é essa passagem e por que motivo está lendo. Porque tudo tem um propósito. Eu posso ler uma palavra do Salmo 91 e Deus falar algo comigo. Abriu-se o portal aqui agora, fazendo esse vídeo para você. Porque quando está abrindo esse portal, é porque o Espírito de Deus que está aqui está entrando sobre o seu corpo, sobre o seu quarto, onde você estiver ouvindo esse vídeo agora. Levanta, cheque pelasto fogo. Ele está agindo sobre a sua vida. Tancas tu levancas ter, tá? A palavra, ela é unção, tá? Então, ela é bio, ela é vida. Então, para você manter unção ou buscar uma permanência, leia a palavra. Leia a palavra com entendimento, certo? Então, a palavra renovamente, leia lá Romanos 12:2. Ela dá sabedoria e discernimento, Salmo 119, verso 5, porque lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. E Hebreus 4:12, que ela divide a alma, divide o espírito e ela dá entendimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você sabe de cor, Romanos 10:17. E mergulhe nela. Leia todas as passagens que você puder e de várias versões bíblicas, NAA, NVT, NVI, João Almeida, Ferreira e tantas outras traduções maravilhosas que existem por aí, tá bom? Quarto, tenha um network espiritual forte. O que é um network? O seu grupo de relacionamentos, o grupo de pessoas. Essas pessoas estejam no mesma fiação com você, tá? Eu não estou dizendo para você excluir todas agora. Não. Reúna as pessoas com o seu mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E com certeza as outras coisas, como Mateus 6:33, vai ser edificado, vai ser complementado. Entende o poder dessa palavra, o quanto que ele verbaliza, o quanto que tem o poder para manifestar sobre as suas entranhas, meu filho. Sobre as suas entranhas, minha filha. O Espírito Santo está aqui agindo. Então,
Tenha uma definição espiritual. Veja com quem você anda e direi quem tu és. Então, se relacione com pessoas ungidas, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que avance a você crescer, desenvolver, que não tenha ciúme de você, que não tenha inveja de você, que almeje realmente que você desenvolva todos os seus dons espirituais. Poderoso isso, né? Então, aquele que anda com os sábios se torna sábio. Provérbios 13:20. O ferro afia o ferro. Provérbios 27:17. Paulo teve Timóteo, Eliseu teve Elias. Então, tenha conexões que te impulsionam, tá? Em nome de Jesus. Segundo Reis 2:9 e o capítulo 10, o versículo 2. A quinta é poderosa. Desenvolva e aprofunde seus dons espirituais. Então, você já tem eles, está ativado. Só que não está rebuscado. Então, tem os dons de curar para ouvidos, para cego, para coluna. Desenvolva outros dons. Então, dons de discernir espíritos, dons de criatividade, carne crescer, osso crescer, né? Ou membro da perna crescer, braço, cabelo começar a crescer, dons de criatividade, de maravilhas, começar pó de ouro, pó de glória, pena, maná, água se transformar em suco de uva, água de coco, sabores diferentes. Então você tem esses dons, só que você vai estudar, vai assistir vídeos que tem esses milagres para você aprender, desenvolver, aguçar. E aí você vai receber mais dessa unção em o nome de Jesus, tá certo? Isso aqui é muito poderoso, né? Então, desenvolva os dons da perfeição. Então, desenvolva o que Deus colocou em você. 1 Timóteo 4, 14, 15. Observe e aprenda com quem já tem esses dons que eu falei para você. Então, busque vídeos, veja avivalistas de todas as épocas, de várias fases dos séculos, e busque como eles agiam daquela forma de avivamento, de poder, e você observar os detalhes. Então, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kathy Kuhlman, John Wesley e tantos outros, e a própria Bíblia, né? E o próprio Jesus. Quando você começa a ler os evangelhos com mais carinho, e principalmente nas passagens onde Jesus começava a manifestar o seu poder, a manifestação da cura, observe como ele fazia. Efatá, ou barro nos olhos, ele olhava para cima. Então são códigos. Então observe esses códigos dos profetas e você vai ter um direcionamento sobre os seus dons. A sexta, esteja debaixo de uma cobertura espiritual mais elevada que você. Isso aqui é muito importante. Não adianta você ter todos esses dons, você ser ativado, ser uma bomba atômica, mas a sua liderança não crê em anjos, em profecias, em dons, em talentos, em pontes do Espírito, em dons de criatividade, coisas novas que acontecem, mantos novos que Deus te dá. Então, se você está debaixo de uma cobertura que não crê naquilo que você crê, querido, isso vai impedir, porque ele ou ela lá é uma autoridade máxima. Você tem dons, só que a autoridade que está sobre o teto onde você está não deixa você evoluir. Então, eu digo com todo carinho, se você quer ficar lá, amém. Mas se você quer evoluir nos seus ministérios, na sua unção, esteja debaixo de uma cobertura que esteja mais elevada que você, que opere nos dons, que tem os dons, ou talvez que nem opere todos os dons que você, mas não impede de você crescer. Porque nem todo mundo opera todos os dons. Porém, se esse pastor, o servo, o apóstolo, o bispo, que você está debaixo de uma cobertura, não tem todos os mantos, mas libera você, ativa você, abençoa você, ok. Mas se ele tem ciúme de você e impede, bloqueia, e você não consegue desenvolver, é porque ele é a autoridade máxima no mundo espiritual e está impedindo de você crescer. E aí essa permanência acaba vazando, tá certo? Então, essa unção é transferível. Para crescer, esteja numa mentoria de alguém espiritualmente mais avançado. Então, também tenha mentores, pessoas que têm ensinamentos, são mestres, são doutores, são profetas, profetisas, que lhe ensinam sobre isso. Então, busque essas pessoas, façam curso às pessoas, sejam obedientes a ele, honre também, tá? Eliseu recebeu a unção dobrada porque permaneceu debaixo da sua cobertura, segundo Reis 2, 9 e 15. Eliseu, Elias, tinha muitos discípulos,
Mas quem era discípulo verdadeiro foi Eliseu que recebeu a capa. Então, para você receber essa unção permanente e a capa do profeta, você vai servir ele. Você vai abençoar ele, você vai estudar ele ou ela, tá certo? Jesus ensinava e cobria espiritualmente os discípulos, está lá em Lucas 10, 9 e 20. Por isso que receberam autoridade e poder, porque a cobertura dos discípulos era o próprio Jesus, o Messias, o Yeshua. Ele tinha essa unção, ele tem essa unção ainda, até hoje. A bênção flui da autoridade espiritual da sua vida. Hebreus 3,17. Então, essa bênção flui. Eu estou aqui fluindo sobre a sua vida. Eu não estou impedindo que você cresça, eu quero que você avance. Então, se você tem uma cobertura potencializada com sabedoria, conhecimento, tem mantos, traz revelação, então, filho, siga essa pessoa, desenvolva junto com ele ou com ela os mantos. E aí você vai ter essa unção rebuscada, ou seja, você tem uma roupa, vou dar aqui um exemplo, e você vai ter um rebuscamento, uma capa a mais sobre aquele dom de profetizar, dom de sabedoria, dom de conhecimento. Também tem os dons de hospedagem, dom de administração, dom de línguas, dom de profetizar, dom de interpretação de línguas. Então vai vir um rebuscamento sobre a sua vida. Você está entendendo quanta coisa que as pessoas não sabem e às vezes não estão rompendo por causa desses mínimos detalhes? A sétima e a penúltima, sirva seu mentor e honre como discípulo. Como já lhe falei um pouquinho antes, a honra libera unção. O que é honra? Não é você pagar o profeta, fazer trocas. Não, você vai honrar, você vai ouvir, você vai obedecer os comandos e também você vai honrar com sua gordura, com o que você ganha. Ofertas alçadas, primiciar na vida do teu servo, primiciar na vida daquela serva, tá? Então, Eliseu serviu Elias antes de receber a unção dobrada, segundo Reis 3:11. Então, ele serviu o tempo todo, mesmo que o profeta, às vezes a profetisa estava de mau humor, mas ele estava lá servindo a água, limpando a casa, fazendo tudo, às vezes até recebendo coiçada, que acontece bastante, tá? Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinou a importância de servir. Então, o próprio Jesus serviu os discípulos. O maior serve o menor, não é o menor serve o maior. Jesus deu exemplo que lavou os pés dos discípulos, ou seja, serviu. E ele também recebeu ainda mais unção. Então, quando você está servindo alguém, honrando, levando um café, levando um presente. Ah, como é que você está, pastor? Você está precisando de alguma coisa? Se preocupe com ele. Honre ele, honre ela. Ou se for uma irmã, uma serva, né, um casal abençoado, louvado seja Deus. A honra traz recompensa espiritual, tá? Mateus 10, 41 e 1 Timóteo 5, 17. Então, sirva, aprenda a servir. Depois vai vir sim honrarias para você, porque você foi humilde o suficiente para entender, de repente, 1 ano, 2 anos com aquela pessoa e você sugou tudo ali, você honrou aquele ministério, tá bom? Isso é uma chave importante para a permanência da unção. E a 8, então, é a poderosa, que é para quebrar toda a crença limitante. Lançar uma oferta de sacrifício. Você não vai se chibatar, não é nada disso. A oferta é para a manutenção de toda a unção da sua vida e também daqueles que estão ao teu redor, que é a sua família, tá certo? Filhos, maridos, se você é casado, seus netos, seus vindouros. Então, a oferta sacrificial quebra barreiras espirituais e mantém as legalidades fechadas. Jó fazia isso muito bem. Ele sempre ofertava ofertas de alto nível para que os seus filhos tivessem pecado, ele fechava as brechas. Então, Abraão ofereceu Isaac, ele recebeu a bênção da descendência eterna. Gênesis 22, 16, 18. Salomão ofertou 1000 holocaustos, ele recebeu sabedoria sobrenatural. 1 Reis 3, 4, 5. A generosidade ativa o favor divino. Lucas 6,38 e Malaquias 3,10. Então, queridos, existe um grande dia chamado Yom Kippur, que é a festa mais poderosa de arrependimento. 10 dias antes do Yom Kippur, do dia do perdão oficial. Ele funciona até hoje. Então, esse dia é um dia específico, mas você pode fazer qualquer outro dia para a manutenção, não somente uma vez ao ano, mas se você quiser fazer 2 vezes, 3 vezes, para potencializar a unção que está sobre a sua vida. E Marcela, você faz isso? Faço várias vezes no ano para manter a unção permanente,
para que aquilo que eu carrego não se esvazie, não seja como um saquetel furado. Amém? Então, esses 8 passos é a base fundamental de um crescimento potencializado pelo Espírito Santo, Jesus, o Rei da Glória. Existem outros? Existem, mas esse aqui é o esteio, é a coluna espiritual de uma unção verdadeiramente pura, sem contaminação e sem desintoxicação. Amém? Vamos orar? Pai, eu louvo a Deus por essa palavra, por esse conhecimento. Que a unção permanente, Pai, ela seja envolvente ao nosso corpo, alma e espírito, sem lubridiar, sem usurpar, sem tirar nada de alguém. Mas, pelo contrário, Pai, servir com excelência, primeiramente ao Divino Criador, ao Seu Espírito Santo e também às nossas coberturas espirituais que estão potencializadas, alinhadas com o propósito divino aqui nessa terra, até o Senhor vier buscar a sua igreja. Obrigada, com o Espírito Santo, por esse conhecimento, pela tua verdade, pela tua graça, em nome de Jesus. Está feito, está consumado. Um beijo forte para você. Nós vemos mais aí adiante, então não se esqueça. Treine, exercite, observe como está esses 8 pontos em você. E se tiver algum defeito ali, você alinhe para que essa unção desenvolva e transborde no seu envolver todos os dias, em o nome de Jesus. Shalom e até mais pelo poder do Espírito Santo.